Fala turma do curso, aqui é o Alisson Pavilac. Vamos dar sequência então naquela criação do banner anterior que a gente fez utilizando esse efeito com o pincel que dá uma impressão de um 3D ali, uns objetos abstratos, né? Porém agora a gente não vai utilizar foto, a gente vai utilizar apenas elementos gráficos. Vamos lá então para a criação, para você entender na prática como que fica maneiro. Então vamos lá, criar um novo documento. Eu vou continuar naquele tamanho padrãozinho quadrado que é bastante utilizado em várias redes sociais. Então 1080 por 1080 e criei o meu documento. A gente começa criando já um plano de fundo. Eu até cliquei aqui no cadeado para desbloquear, mas pode deixar bloqueado também, não tem problema. Então a gente começa com o pincel, com um pincel normal mesmo, e a gente vai começando a colorir aqui dependendo do degradê que você deseja aplicar na sua arte como um todo, né? Porém a gente vai fazer 3 variações de degradês para que você possa coletar essa amostra e criar aqueles elementos 3D. Então eu vou fazer aqui meio que um azul, roxo e aquele verdinho piscina, né? Então eu vou começar aqui selecionando um azul. Para variar, né, um pouco, porque eu fiz mais pro vermelho, laranja e magenta na arte anterior. Então vou pegar aqui um azul mais ou menos aqui, ó, aumentar bastante o tamanho do meu pincel. Pressiono Alt e clico o botão direito do mouse. E vamos preencher toda essa área aqui da minha tela. Pode pintar sem medo, que isso daqui, lembrando que você já está preparando o fundo da sua imagem, da sua arte. E também você vai utilizar esse fundo para coletar como amostra para criar o elemento 3D. Com o pincel de mistura. Beleza? Então aqui já com a cor no meu painel já posso alterar por aqui também. Ou se quiser vir aqui no seletor de cores e altera por ali, tanto faz. Pegar um azul um pouco mais intenso, colocar aqui em cima. Um roxo agora. Colocar aqui mais no meio. Meio que um verde piscina, alguma coisa aqui mais no canto de cá, ó. Posso até ir um pouco pro magenta, jogar aqui mais no canto. Enfim, ó, já fica um degradê bem maneiro, né? Que você pode utilizar como fundo da sua imagem. Como também para pegar ali e fazer os efeitos de elementos. Eu vou fazer como se tivesse vindo uma banda no Rock in Rio, Red Hot Chili Peppers. Eu vou colocar aqui as iniciais da banda, RHCP, o símbolo, o logotipo deles lá em cima e embaixo o Rock in Rio para divulgação nessa arte. Então eu até separei aqui numa pasta, tenho todos os arquivos aqui, ó, separadinhos. Então o Rock in Rio, vou clicar, arrastar aqui embaixo, já está em PNG, vou deixar aqui embaixo pressionando o Alt, diminuo o tamanho dele. Depois eu posso corrigir, aumentar, diminuir como for preciso. E o logo do Red Hot Chili Peppers aqui, ó, selecionar e arrastar no Photoshop também. Soltar na minha imagem. Só que aqui eu quero apenas o logo mesmo, o desenho gráfico aqui, o Red Hot Chili Peppers em volta, eu vou eliminar. Então como que posso fazer isso? Vim com a varinha mágica aqui mesmo, clico sobre o logotipo e dou um Ctrl J para duplicar o que eu selecionei. E na camada de baixo eu venho e arrasto para a lata de lixo para excluir. Até aqui a gente pode colocar, eu acho que o mesmo efeito mais ou menos parecido aqui do Rock in Rio, né? Então vamos até diminuir um pouquinho aqui porque ele está muito grande. Deixar mais ou menos compatível com o tamanho do Rock in Rio, para deixar aqui na parte de cima. Acho que aqui tá maneiro. Centralizado aqui, beleza? E vou dar 2 cliques ao lado da camada para abrir os estilos de camada. Aqui eu posso trabalhar com o chanfro em talhe, no modo reflexo mesmo. Posso aumentar um pouquinho a divisão para ele aparecer melhor o efeito de brilho ali, de luz. O multiplicação vou deixar um pouquinho mais apagado, beleza? E o tamanho eu vou deixar pequeno assim, ó, porque eu também vou colocar um contorno. E o contorno, acho que essa escaladinha aqui, ó, fica legal, que ele vai dar aquela ruída e vai ficar apenas as bordas com o chanfro em entalhe. De só conferir melhor aqui o contorno, deixar, acho que 100% fica maneiro. Diminuir talvez um pouquinho o tamanho aqui. Ó, já ficou legal. Deixa eu dar um Ctrl mais para ampliar e ficar mais visível no vídeo aqui, ó. Ó, já ficou maneiro, ele lembra um pouco já o efeito que estava no Rock in Rio aqui embaixo. 100%? Eu acho que não, tanto que senão vai ficar muito pesado o efeito, né? Acho que assim já tá maneiro. E a cor dele, posso deixar também um vermelho um pouco mais Rock in Rio que tá aqui no canto. Posso colocar aqui uma sobreposição de degradê, ele já tá num vermelho, é um vermelho muito estourado. Deixa eu clicar aqui e criar um novo degradê. Na primeira caixinha, eu vou vir aqui em selecionar mais ou menos o vermelho que tá aqui na parte de baixo, ó.
Dá um OK. E na segunda caixinha eu vou vir selecionar um vermelho um pouco mais suave, que está lá no outro canto, ó. E dá um OK também. Posicionar aqui o ângulo de acordo com o que está aqui no Rock in Rio, no texto. Turma, se escutar algum chiado de fundo, é que tá caindo uma chuva aqui em tempo real, né? Então relevem, é um barulhinho de chuva, é até relaxante para nossa videoaula. Vou colocar aqui um pouco mais de escala, então, para ele ficar mais suave, ó, a transição de uma cor para outra. E vou arrastar um pouco mais para cima, para deixar apenas a parte de cima aqui, ó, um pouquinho mais que nem está no estilo do Rock in Rio. Dá um OK, ó, já ficou com o efeito do Rock in Rio, tava assim e ficou dessa maneira. E aqui no meio que eu vou colocar é RHCP, as iniciais da banda. Então, clicar e digitar. Eu vou utilizar aqui a fonte Montserrat mesmo, no Black, que é aquela bem grossona, para dar um destaque maneiro. E vou colocar aqui a cor branca. Vou aumentar o tamanho aqui do texto também. Clicar em digitar então, né? Tudo em caixa alta, RH. Posso só dar uma quebra com a tecla Enter e o C e o P. Digitar embaixo. Confirmo na barra de propriedades. E aqui nas propriedades do texto, eu vou vir e aumentar aqui o espaçamento entre linhas, para deixar mais espaçado. E entre letras já tem um espaçamento legal, acho que vou deixar aí uns 150%. Por cento não, né? 150 mesmo. É a unidade do caractere. Ó, em 100 ele vai ficar muito próximo. 150 já fica um pouquinho mais espaçado, fica maneiro. Ou pode até deixar um pouquinho mais. 200 aí não fica maneiro também. Eu vou aumentar o espaçamento entre linhas. O Photoshop deu uma leve bugada, voltei na camada ali, Ctrl T, aumentando proporcionalmente o tamanho aqui das letras e vou centralizar aqui no meu documento também. Só que veja que não está centralizando muito bem porque a fonte é meio quebrada, ó. Ele tem pouco intervalo aqui e maior intervalo ali, então é melhor a gente centralizar no olhômetro mesmo. Algumas fontes acontecem disso, a gente vai na centralização automática do Photoshop e não fica maneiro. Ó, agora sem o Ctrl T fica mais fácil de alinhar. Legal, e tendo isso como base, agora a gente já pode começar a criar nossos elementos 3D. E também com outras variações de cores. A gente pode utilizar essa cor apenas como um fundo. E eu vou dar um Ctrl J nela e agora um Ctrl U para abrir a janelinha de matiz e saturação e mexer aqui na matiz, para pegar outras cores. Por exemplo, eu vou deixar a matiz um pouquinho aqui no negativo. Ele vai dar uma variação de cores, vou ter aqui um roxinho diferente, um azul diferente. Até um verde chega a aparecer na minha imagem, ó, e vai ficar legal de eu selecionar esse daqui. Vou dar um OK agora vindo com o pincel de mistura. Clico no botão direito do mouse na ferramenta pincel de mistura. Eu vou coletar uma amostra disso daqui para começar a criar meus elementos 3D. Então eu vou aumentar bastante o tamanho do pincel para pegar um pouco de amostra de tudo isso e pressionar Alt e coletar uma amostra desse ambiente aqui. Veja que lá em cima a gente já tem a amostra de como que ficou. Agora eu só vou utilizar esse segundo aqui que a gente duplicou e modificou a matiz apenas para coletar essa amostra do degradê para criar o elemento 3D. E vou deixar a camada de base mesmo com essas cores aqui para deixar como fundo. Então eu tiro a visibilidade da camada que a gente utilizou para coletar a amostra, crio uma nova camada para colocar os meus elementos 3D. Recomendo você colocar os elementos 3D em camadas separadas para que você possa aplicar desfoques naqueles que estiverem bem grandes, mais na frente da imagem, e aqueles que estiverem bem lá no fundo também. E vamos ver se fica maneiro. Isso daqui você pode ir pegando outras amostras de cores e fazendo vários testes até que chegue num resultado legal. Ó, nesse caso aqui eu já achei que ficou muito pro verde, não vai combinar com a nossa imagem. Então posso voltar aqui tranquilamente, ou pegar até uma amostra desse inicial aqui e vamos fazer um teste para ver se fica maneiro. Já estamos lá, né? Vamos selecionar aqui, aumentar o tamanho para pegar mais cores. E na nova camada que a gente criou, vamos tentar fazer o elemento 3D, ó. Ah, fica maneiro também com esse daqui. Só que ele vai se mesclar muito com o fundo ali, ó. Esse que é o problema, entre aspas, digamos assim. Enfim, testa aí até você encontrar
uma forma, um elemento que fica legal. E aqui eu vou fazer ele entrelaçando entre as letras do RHCP. Que nem aqui eu posso fazer como se a parte estivesse vindo por detrás e aqui estivesse passando pela frente. Então essa parte aqui seria escondido da letra, né, da fonte. Vamos colocar então a máscara de camada aqui no texto, para a gente já poder excluir aqui, ocultar, melhor dizendo, essa parte do texto. Pressionar Ctrl, clicar na miniatura de camada desse elemento aqui, para fazer a seleção desse elemento. E agora na máscara de camada do texto, a gente pega o pincel normal com a cor preta e oculta apenas essa parte aqui, ó. Então vou aproximar bem o zoom, Alt, rola o scroll do mouse ou Ctrl+, e vou ocultar apenas essa parte, ó. Ele vai dar aquela sensação de que está passando pela frente. Porém, eu peguei um pedacinho aqui e não ficou legal. Então deixa eu voltar aqui com a cor branca e mostrar essa região. Ctrl D para tirar a seleção. Agora sim ficou perfeito, ó. Parece que ele está passando e abraçando a letra, digamos assim. Então voltar, como eu falei para você fazer várias camadas diferentes com cada elemento, cria uma nova camada, de novo pega a ferramenta pincel de mistura e faz o procedimento que a gente fez de maneira inicial ali. Ó, essa matiz aqui talvez nem sei se vai ser interessante de usar, porque a gente mudou demais a matiz, deixa eu até excluir. É interessante que não dê certo de cara aqui pra gente ir fazendo testes e vendo como que fica melhor. Acho que se a gente for coletando a amostra dessa inicial aqui, já vai ficar bem maneiro. Vamos ver então, coletar de novo a amostra dessa daqui. Porque a gente fez variações de cores que ficam bem bonitas e fáceis de combinar, né? Só que aqui ficou muito roxo, já não vai ficar legal. Na parte de cima aqui eu acho que fica legal, ó. Combina mais com o fundo, né? Então, inclusive eu vou até criar mais uma aqui. E até bem lá no fundão, ó, criar mais uma camada aqui. Arrastar para debaixo. Deixar uma giga aqui, ó. Bem grandona. E criar lá no fundo. Acho que vai ficar legal. Lembrando, essas que estão mais no fundo e que estiverem em primeiro plano, eu vou dar um desfoque nelas, para ficar ainda mais maneiro. E dar aquela profundidade para a cena da arte. Aqui, eu posso dar um Ctrl J agora, eu vou levar um pouco mais para o magenta, para deixar um pouco mais quente, assim, em algumas áreas. Colocar, por exemplo, aqui, assim, aqui em cima também, para dar uma variação nessas cores de degradê. Então, novamente, ó, Ctrl U. Ó, trazendo um pouco para a direita, acredito que a gente vai pegar uns degradê maneiro, mas um pouquinho mesmo, ó, pouca coisa. Um 20 de positivo aí já fica legal. E vindo então com o pincel de mistura, pressionando Alt, coletando uma nova amostra aqui para o nosso degradê. Dá uma olhadinha aqui em cima, ó. Como que tá ficando. Vamos fazer um teste, então, tirar a visibilidade, criar uma nova camada e vou criar aqui um bem grandão aqui em cima, ó, como mencionei, para dar um aspecto de primeiro plano aqui. Vou coletar acho que uma outra amostra aqui, porque para mim eu queria um negócio mais magenta ainda. Se eu desse um Ctrl U, aumentasse um pouco mais, então a matiz, né? Vamos ver. Tá mais magenta, vai ficar mais maneiro assim. Então como se fosse um aqui, outro no H aqui embaixo também, ó. Aqui como tá embaixo, vou criar uma nova camada em cima. Desse elemento grandão ali que a gente fez. Criando mais uma camada, vou criar um elemento com esse mesmo degradê que eu estava utilizando ali, só que agora tipo tentando fazer um entrelaçado ali com o texto aqui, o C talvez. Daí aqui a gente pode fazer aquele mesmo esquema, como a gente já tem uma máscara de camada no RHCP, que é o texto. Pressionamos Ctrl para clicar aqui, ó, fazer a seleção da forma, né? E agora no texto a gente vem aqui e oculta a região que a gente deseja. Pegando o pincel com a cor preta, X para inverter do branco para o preto. E agora apenas essa parte aqui da frente eu vou ocultar. Agora selecionar também, acho que mais algumas variações, pode ser até desse degradê inicial que a gente fez lá embaixo,
e terminar de finalizar. Então, tanto na parte de baixo aqui, criar mais alguns elementos menores na parte da central, né, da arte. Pincel de mistura, aumentando o tamanho do pincel com a tecla fecha colchetes, pode ser também, ou Alt pressiona o botão direito do mouse. E Alt para capturar uma cor dessa área. Eu acho que aqui está muito grande. Cria nova camada e bora lá. Para pegar novas variações, ó, sempre recomendo você fazer isso caso você não tenha gostado ali do degradê que você atingiu para aquela determinada região da imagem. Que nem aqui, ó, fiz vários testes com aquela inicial lá, vou até renomear aqui, ó, como 1. Esse daqui foi o 2, né? Matiz 2 que a gente fez. Vou jogar aqui para baixo. Esse daqui é o terceiro que eu vou tentar pegar umas cores diferentes. Então, Ctrl U, modifico aqui a matiz. Não vou colocar muito menos, então vou colocar um pouquinho mais no negativo para que eu tenha umas cores um pouquinho mais realçadas, sabe? Ó, vamos fazer o teste. Aí, agora sim, ó. Era o que eu buscava, só vou coletar uma amostra um pouquinho diferente. Aqui, caso você queira as cores em posições diferentes, pode dar um Ctrl T e rotacionar pressionando o Shift, ó, você rotaciona aqui as cores, então essa cor ficaria na parte de cima do degradê. Ó, inclusive muda lá conforme você vai selecionando. É experimentos que você vai fazendo durante sua arte, não tem um certo ou errado, você vai vendo o quão fica bonito no que você está fazendo. Essa camada estava embaixo, ó, de muita coisa que não estava aparecendo. Então, vou arrastar lá para cima. Inclusive para cima, acho que do texto. Vou colocar aqui em cima do texto, totalmente. Ó, eu estou criando na mesma camada, que isso aqui é um erro. Então, crio uma nova camada, que daí fica mais personalizável, né? E aqui eu vou esconder como se a forma tivesse vindo lá por detrás. Então eu coloco uma máscara de camada nela e agora eu vou pressionar Ctrl e clicar na miniatura do texto para ele fazer a seleção completa do texto e com a cor preta esconder apenas essa região. Legal? Só vou utilizar esse mesmo degradê que eu copiei aqui no pincel de estilo. Se bem que ele já perdeu, ó, o degradê. Ah não, dando Ctrl Z ele volta. Para eu criar mais um elemento aqui embaixo e meio que finalizar. Ou até mais um aqui, né, no canto. E vamos fazer agora aquele esquema lá de pressionar Ctrl, selecionar o texto. Qual o elemento que era? Era esse daqui, ó. Então, colocar uma máscara de camada nele. Deixa eu dar um Ctrl I para inverter. E mostrar agora apenas essa parte aqui da frente. Então pego o pincel normal na cor branca, né? O preto esconde, o branco mostra. E mostrar apenas essa parte aqui da frente, ó. Para simular como se ele tivesse entrelaçado no texto lá também. Maneiro? E agora vamos colocar então desfoque em alguns elementos que estivessem mais à frente ou mais atrás aqui da nossa imagem. Começar pelos que estão mais à frente, ó. Então vou pressionar Ctrl e clicar sobre a camada que eu desejo selecionar, para não ter que vir aqui direto no painel de camadas. Vim em filtro, desfoque gaussiano, e você coloca aí, quanto mais na frente e mais atrás tiver a imagem, se maior vai dar o desfoque nela. Então aqui na frente, ó, posso dar um desfoque grandinho. Mesma coisa nessas outras formas aqui, ó. Selecionar ela, então, filtro, desfoque gaussiano. Essa aqui, digamos, está um pouco mais na frente, então desfoca um pouquinho mais. Essa aqui, digamos, se estivesse um pouco mais próximo do RHCP ali. Então eu deixo o desfoque um pouquinho menos. Tipo, tudo que estiver mais próximo do texto fica menos desfocado. E quanto mais distante, maior o desfoque. Esses elementos que estão bem próximos aqui do texto eu vou deixar 100% focado. Já esse grandão que está lá por detrás, eu vou desfocar bastante. Ó, esse outro elemento aqui eu também posso dar um desfoque nele. Médio, no caso, não tanto, e mais ou menos como esse aqui no outro canto. Só vou aumentar, que ele está meio isolado ali no canto. Vou dar um OK, Ctrl T e aumentar um pouquinho, pressionar Alt. Para ele fazer uma vinheta legal aqui para a imagem.
E é isso aí, turma. Veja que apenas com elementos gráficos, texto, imagem, ali, logotipo do evento, da banda também, a gente consegue criar uma arte bem lúdica, assim, com esse efeito 3D, né, com pincel de mistura. Muito utilizado em anúncios de bandas, shows, enfim, se pode utilizar nesse esquema, ou também para festas em geral, também fica bem utilizável esse esquema aqui, esse efeito.